Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, o podcast aqui feito no estúdio do Sind Bancárias, no Estúdio Hall. Eu e meu parceiro Juremir Machado da Silva. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, ainda mais depois, né, daquela vitória na altitude, está tudo bem. Quanto mais alto, maior é o sonho. É verdade. E maior é o tombo também. Também é o tombo, também é o tombo. Mas foi pela primeira vez na história do Inter que ele ganhou. Aliás, só os gaúchos ganharam em La Paz. Pois é, o Grêmio O Grêmio ganhou 83 um jogo em La Paz e agora o Inter ganhou. Nunca mais um time brasileiro ganhou em La Paz. Nenhum ganhou. Ou o Palmeiras ganhou. Não, em La Paz 2020. Não. Em La Paz? Em La Paz. Pelo menos foi o que eu vi no jornal. Não ganhou. É? Não ganhou. Eu vi no Jornal do Almoço. É? Uhum. Eu acho que não, eu vou conferir isso aí. Tava lá os três que ganharam. Palmeiras em... Eu lembro só o Grêmio em 2023. Em 1983. O Palmeiras foi em 2020. Sim. Eu lembro de 2020, eu lembro tocar 3-0 no River em 2020. Deve ter sido, sabe por quê? Porque eles estavam dizendo assim, olha, nas duas vezes em que um time ganhou em La Paz, ganhou a Libertadores. As duas vezes? Porque o Grêmio ganhou em 83 e ganhou a Libertadores. Nosso convidado não tem nada a ver com esse bolo que nós estamos aqui, né? Biólogo, mestre em botânica pela nossa URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal de São Carlos, professor titular do Departamento de Botânica da URGS e mais um monte de coisas, que senão a gente vai perder muito tempo com o currículo. Paulo Braque, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Nando. Boa tarde, Juremir. Fico muito contente de ser chamado aqui para a gente falar um pouco aí da temática ambiental, eu suponho, né? Sim, sim, sim. E de Porto Alegre. Você é gremista ou colorado, Paulo? Eu sou gremista, mas quase aposentado. Não já. praticante. Depois que fizeram a Arena do Grêmio, eu achei aquilo ali... Não gosto também. Eu vejo hoje o Olímpico, eu ia para o Olímpico a pé, né? Voltava a pé, eu adorava ver os jogos do Grêmio lá no Olímpico. E olha só o que está abandonado lá. E agora estão querendo fazer centro de eventos nos parques, áreas verdes, que poderiam ter ocupado o Olímpico, que é uma área que tem todo espaço para fazer grandes shows. É verdade. Então, dizer, eu não entendo, quer dizer, a gente entende, né? É uma política de destruição que o negócio é sempre expandir em cima da natureza e, enfim... Paulo, faz mais de 10 anos, né, que eu acho que o Olímpico está abandonado. Foi na época na época do Fortunati, não é? Era o Fortunati? Era. Fortunati foi logo depois da... Não foi em 2014? Foi quase junto com a Copa do Mundo, então, porque o Grêmio queria... Deve ter sido 2013 ou 2014. Disseram que iam fazer um grande empreendimento imobiliário lá, não sei o que, está abandonado. Bom, desculpe. E não só empreendimento imobiliário, nenhuma estrutura de saneamento básico, nada foi feito lá. Pois é. Eu ia te perguntar, para a curiosidade, como tu és um dos principais ativistas em relação à defesa do meio ambiente aqui, e eu ia te perguntar, tu entras também nessa polêmica, afinal de contas, o que é o Guaíba? É rio? É estuário? É lago? Isso é uma questão muito importante, né, mesmo? O Guaíba é um curso d'água, né? Já tem o professor Elírio, que é um colega lá da URGS, né? Elírio Tonto, ele vem trazendo vários elementos de fluxo do Guaíba, assim, com a quantidade de sedimentos também que são lançados na Laguna dos Patos, como também na época de chuvas, enfim, é um curso d'água, isso é incontestável, tá? Sendo curso d'água, ele se encaixa dentro da legislação chamado Código Florestal, Lei 12.651, né? Que é a Lei da Proteção da Vegetação Nativa. Então, no artigo 4º, ele define que cursos d'água com mais de 600 metros de largura têm 500 metros de faixas de proteção, preservação permanente em ambos os lados, né? Então, seria o caso de termos 500 metros ali de APP, né? Ali, inclusive, onde nós vamos provavelmente falar sobre a questão da harmonia, sobre a orla do Guaíba. Então, estamos reivindicando essa questão do curso d'água. Eu considero como rio-lago. Lago não é curso d'água. Até em respeito ao meu colega Rualdo, né, que é Rualdo Menegá, que foi o principal autor do Atlas Ambiental de Porto Alegre, eu considero o rio-lago. Na parte mais, digamos, a metade norte do Guaíba, ele tem mais características de rio, né?
comprovada cientificamente, mas também tem características de lago mais próximo de Itapuã, mais próximo de Agora, Barra essa definição, ela tem a ver também com o que se pode fazer ali na orla, né? Se é um rio, tem uma legislação. Claro, ela é muito se é mais lago, é restritiva, diferente. isso mesmo. Agora, do ponto de vista até oficial, dentro dos mapas do IBGE, ele é rio ainda, né? A nível municipal, ele foi, digamos assim, incorporado a denominação de lago, mas do ponto de vista ainda de mapa, oficialmente ainda é rio. Facilita construções mais próximas, então, sendo lago? Sendo lago, aí baixa para 30 metros. 30 metros em áreas urbanas. Aí, agora, tu usaste essa palavra, curso d'água. O lago não é um curso d'água. Não, ele é um corpo d'água. É um corpo d'água. Um corpo d'água que não tem fluxo, não né? Tem fluxo. Isso. Então é diferente. Porque eu até hoje, eu li o Rualdo Menegá, conheço o Rualdo, acho que é um professor muito competente, mas assim, é difícil de ficar convencido que é puramente um lago. Então, por isso que eu uso o termo rio-lago. Rio-lago. Né? Eu até tenho um texto, depois eu posso passar para vocês, né? Que às vezes fica naquela questão, o que é um elétron? É uma partícula, uma onda? Sim. É tudo ao mesmo tempo. Onda-partícula. Né? Às vezes a definição, e eu acho que nós também temos que evoluir. Olha, o nosso conhecimento é muito caixinhas, né? Gaveta. Né? Ou é isso ou é aquilo. Eu considero que o rio-lago. É o conceito que eu estou utilizando e eu vou tentar propagar esse conceito. Ele adota as características de rio e de lago. Claro, perfeitamente. Muito bom. Aí nós acabamos um pouco com essa polarização que dizem que o gaúcho adora polarização. Polarizações. Mas às vezes do Grenal, é uma visão complexa, uma visão que se encaixa. A polarização tem a ver com a dialética também. Por um lado é bom, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que encontrar que a ciência ela tem certeza, né? A incerteza é fundamental na vida. Exatamente. Mas nunca vamos ter certeza absoluta. Concordo. Acho muito legal. Essa ideia de rio-lago me agradou. Agora, professor, a questão da orla. Eu lembro alguns anos atrás, eu acho que era Colares o prefeito, quando se começou a Edivaldo Pereira Paiva. Foi uma polêmica. No início das construções, ecologistas se deitavam na frente dos tratores para não fazer. Eu que moro na Zona Sul, fico pensando como seria ir para a Zona Sul se não tivesse aquele gargalo ali. Bom, depois daquilo, aquilo se normalizou e agora já veio a orla, que é o xodó dos gaúchos e tal, dos porto-alegrenses e tal. O que a gente pode dizer sobre essa orla? Ela foi feita de forma correta? Né? Ela merece elogios? O que a gente pode dizer sobre isso? Eu creio que, primeiro, tem um projeto de engenharia ali muito pesado, muito caro também, né? Muito caro, nós estamos pagando 70 milhões de reais, né, do nosso orçamento de Porto Alegre para aquilo. Eu acho que não precisaria ser tão caro assim. Né? A orla é dinheiro da prefeitura. Tem dinheiro da prefeitura, sim, tem dinheiro que já começou lá, com acho que até empréstimos não sei que banco que era, Interamericano, alguma coisa assim, lá na época do Fortunati, inclusive, já se previa, né? Então, são projetos muito caros, mas agora tem as concessões. Mas as concessões significam que as empresas concessionárias do trecho 1, trecho 2, trecho 3, que aí o prefeito quer fazer, quer promover, você colocar uma série de equipamentos de lojas, comércios, né, eventos, e a área verde vai se perdendo nisso aí. Então, a visão de lucratividade das nossas áreas verdes é uma coisa absurda, né? Para, digamos, gerar renda que, na realidade, vai gerar muito pouco, 1%, alguma coisa assim, 0,5%, é quase nada. Então, na realidade, é um grande benefício aos setores econômicos mais predadores, eu vou chamar assim. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo no mundo inteiro, né? O sistema econômico, em geral, assim, hegemônico, ele parece que perdeu o sentido de tudo, inclusive com a COP15, que se disse, olha, nós temos que evitar que a temperatura supere 1,5 graus. Isso já está sendo superado, nós vamos chegar, e já estamos chegando a calamidades no mundo inteiro, né? Está vendo incêndios gigantescos aí em vários países, né? Este longo verão de agosto deve ter a temperatura mais elevada esse ano, né? Já registrada, temporais, eventos climáticos extremos. Isso é uma questão interessante que os ambientalistas há 40 anos, o Lutzenberger, né, já falava isso, com outros tantos falavam 40 anos atrás que essas coisas iam acontecer. Aí vocês são alarmistas, vocês falam não sei o quê. Aí veio
a questão das mudanças climáticas, uns 10, 15 anos atrás, tinha os negacionistas, né? Aí tinha os setores da imprensa, aí, alguns setores que a gente Muito sabe, forte. altamente conservadores, os negacionistas, né? Eu me lembro da Bandeirantes, foi uma das Sim. principais emissoras que trouxe o Molion e outros tantos, uns caras de direita, uns até do partido do Inominável também, né? Feliciano lá, tal. Tinha um professor lá de Alagoas. Esse é o Luiz Molion. Ah, né? exato, eu me lembro dele. Um cara medíocre, infelizmente, como pesquisador, né? E eles, cara, até desapareceram, mas há uns anos atrás eles até nos acusavam de alarmistas. Hoje em dia a ciência está dizendo, olha, aquilo que vocês falaram muito tempo atrás está acontecendo, infelizmente, né? Agora, eu imaginava, tudo bem, o município quer fazer uma parceria público-privada num parque. Ah, tá bom, vamos ver quais são as condições. A condição número 1, a meu ver, deveria ser, bom, vocês poderão usar uma parte, desde que nenhuma árvore seja atingida. Perfeitamente. Isso seria a condição mínima. É. Tudo bem, dá para negociar, não vamos Sim. ser inflexíveis, mas a gente parte de um princípio inegociável. Não cai nenhuma árvore. Perfeito. Então os caras chegam derrubando 100. 100 árvores. E queriam cortar 432, que é 1/3 da arborização do parque. E a autorização foi dada. A prefeitura deu autorização para cortar 1/3 da arborização do Parque Harmonia. Imagina fazer isso em Ah, não, todos os tem uma parques. legislação no Quer dizer, município qual é o que sentido se que discuta você isso. tem que cortar 1/3 da arborização? Mas, Paulo, só Cuidado o da canetaço do arborização, prefeito pode foi, isso? foi. Não tem que passar por Câmara, Então, nada? bom, a Câmara de Vereadores a gente sabe o que Tá, é, né? a nossa aqui é Infelizmente, terrível. Ela tá dominada aí pelo setor econômico, enfim. A gente esperava um pouco mais do Ministério Público Estadual, né? Ainda temos uma boa relação com promotores, procuradores e tal. A gente esperava mais, né? Eu acho que houve muita irregularidade em relação ao Harmonia, inclusive até os próprios autores, 2 arquitetos responsáveis pelo projeto inicial, depois vieram a dar declarações, e essas declarações até de forma oficial, em documentos também, quanto à modificação do projeto inicial, que, segundo eles, né, o projeto inicial implicava em corte de 80 árvores, e não as 400 e tantas que estão sendo previstas. Então é um absurdo isso, né? E eu diria que a expansão da área de cimento, de pavimento, enfim, concreto, é absurdo que as áreas verdes elas sejam submetidas a uma outra lógica. É um shopping aberto, um shopping a céu aberto. O Harmonia se tornou um grande parque de eventos, descaracterização da proposta original, que era um parque voltado ao camperismo, lado gaúcho, né? A gente sabe também que lado gaúcho tem um lado folclórico também, que o Juraimiro, volta e meia, dá uma espetada boa, porque a gente também tem que fazer autocrítica, né? Tem um lado bom do gaúcho, mas também tem um lado, às vezes, exagerado também. Mas eu acho que, querendo ou não, a nossa cultura ligada ao campo, ela é importante. E essa paisagem campeira, onde tinha cancha reta, onde tinha até... o pessoal fazia ali uma série de... churrasco lá de domingo, as pessoas iam no meio da arborização. Aquela né? fumaceira, quando tinha chuva tinha barro, como tem no campo, né? Então, aquilo ali fazia parte, né? E eu acho que isso está se perdendo também, para uma lógica de... Tipo assim, as áreas verdes têm que se tornar áreas de consumo, de lucro, de venda, sabe? Então... o comércio ser o objetivo maior, o turismo, gente que vem de fora, e a nossa autoestima também como porto-alegrense, que gosta de contemplar a natureza, onde é que fica. Vai ter ingresso para entrar no parque? Não, isso já não, era né? a ideia era essa. Mas aí a Câmara de Vereadores ela entrou com questionamentos em relação a isso, e houve, então, um recuo de parte do projeto de concessão, mas, de certa maneira, vai ser... espaços que vão ser obrigatoriamente você vai ter que pagar para entrar, né? Ou vai ter que consumir para ficar lá dentro. Se você não consumir, vai ter que ser mandado embora, vamos dizer assim. Sim. Eu fiquei, Paulo, muito mal impressionado pela contrapartida dada pela concessionária no caso do Pontal do Estaleiro. Eu achava que eles já que eles puderam construir aquele prédio imenso e ocupar aquela área, que ia ser uma enorme contrapartida, mas é um jardinzinho. Perfeito. É isso que nós estamos reivindicando e vamos encaminhar para o Ministério Público, talvez, e a Justiça,
em relação ao dano que foi ocasionado por parte da empresa concessionária e por parte do município também, de haver contrapartidas, e no caso não é contrapartidas, no caso a compensação do dano e até multas, né? Pela forma, eu tirei fotografias de coisas bizarras da forma com que a empresa destruiu e colocou aterros em cima de mais de uma centena de árvores que sofreram aterro com brita asfáltica, com terra, com destruição assim do próprio tronco das árvores, né? Assim foi uma série de situações que eu fotografei, encaminhei para o Ministério Público. A gente espera que essa empresa até seja alvo de multa, né, pela forma com que ela atuou, mas acho que tinha que ter compensações. As compensações significaria aquele dano que ela provocou, né, e que o município também permitiu, seja considerado, digamos assim, a manutenção das outras áreas verdes que tem, principalmente no que a gente está vendo, o trecho 2 da orla, né, que é ali onde tem o Anfiteatro Pôr do Sol. Nós estamos muito preocupados ali. Falecido Anfiteatro Pôr do Sol, né? Porque está largado, né? Está tirado, né? Um lugar lindo daquele está tirado. A estrutura está largada, tá? Realmente, nós vamos fazer uma atividade, né, no domingo, dia 3, essa grande atividade ocupa Pôr do Sol. Eu estive lá na estrutura visitando. Eu quero voltar lá só para fazer um vídeo para mostrar, porque eu fiquei impressionado com o estado daquilo. Mas eu diria o seguinte, tá, aquele prédio, ele pode ser recuperado com facilidade, mas aquele ambiente do entorno, ele é riquíssimo. Tem um gramado, você pode se deitar na grama, tem uma vegetação ali, uma matinha ciliar, muitas aves ali. Tem características que se perderam no Harmonia. Então, nós queremos que a compensação do dano do Harmonia seja a manutenção daquela área, inclusive pela questão das APPs, enfim. Só que tanto a prefeitura como as empresas, enfim, estão de olho naquela área, já tem um projeto para fazer a impermeabilização, fazer um anfiteatro gigantesco para eventos, não mais público, mais estacionamento, mais isso, mais aquilo, mais lojas, né? Então, eles não param de querer transformar tudo em negócio, né? Esse grande centro de eventos que se tornou a Orla tem também uma consequência que é o barulho. A professora, tua colega de Universidade Federal, a Catherine Rosenfield, ela não cansa, ela mora em Assunção, ela não cansa de se queixar e de tentar fazer com que as autoridades ouçam, mas eles não ouvem. Que repercute na orla inteira, os shows que são feitos, leva um ruído que acaba se tornando um ruído para as pessoas que não estão curtindo, o tempo inteiro. Em alguns dias, vai assim, das 2 da tarde às 11 da noite. Com os diversos acontecimentos na orla. Inclusive, uma época... impressionante a distância, né, da Assunção, até lá o som vai. Exatamente. Uma época ela organizou manifestos em relação aos eventos junto ao Beira-Rio. E envolvia até Abril e tal. Ninguém deu bola. Simplesmente não escutam. É do tipo... Eu diria, Juremir, existe uma legislação de poluição sonora em Porto Alegre. Eu trabalhei na SMAN e o setor de poluição sonora ele era rígido. A prefeitura está fazendo vista grossa a isso, tá? Então, ali onde eu moro, no Calçadão, em Ipanema, era comum abrir o capô do carro e botar aquele som a todo volume. Acabou aquilo. Ninguém mais faz. É que, na realidade, é isso. Existe um favorecimento a eventos e atividades que são incompatíveis até com a legislação. A prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela está totalmente omissa, né, a isso. E isso aí é complicado. Existe uma legislação para poluição sonora. Isso se encaixa com poluição sonora. A prefeitura não pode promover atividades que venham a causar poluição sonora. E eu diria, houve uma recomendação de parte do Ministério Público Estadual em relação ao Harmonia, no sentido, bom, vamos ter grandes eventos, vai vir o Caetano, vai vir lá o MC e tal, um monte de grupos super conhecidos no Brasil, vai ter um grande show em novembro, né? Até a gente fez um questionamento por escrito e mandamos para os artistas, não tivemos resposta até hoje, dizendo, pô, isso é uma área de conflito, né? A gente está... E aí, vocês vão se meter aqui e tal? Mas, infelizmente, não tivemos resposta. Mas, de qualquer maneira, o Ministério Público cobrou de parte da prefeitura que tem aqui obedecer
uma série de normativas em relação ao som. Mas eu acho que deveria não ser uma recomendação, deveria ser uma ação de obrigação, né? Porque recomendaram, recomenda, o governo... Professor, ainda sobre harmonia, quem defende o que está sendo feito lá diz que essas árvores todas serão replantadas, essas mais de 100 árvores em outros locais serão replantadas. Mas nós vamos estar vivos para ver essas árvores de novo? Eu acho que não. Do tamanho que elas estavam, elas levaram mais de 40 anos para chegar no tamanho que estão, né? Então foi coisa absurda que o secretário da SMAMUS, né, que tem um nome feio, né? SMAMUS. SMAMUS? Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. O Germano Brem. Isso aí o pessoal vai começar a chamar de esmamamos. Boa. É o trocadilho. Então, os dois argumentos que o secretário utilizou, dizendo que não, nós vamos plantar, vai ter 1.900. As 1.900 mudas, elas vão levar 40 anos para chegar do porte que chegaram as árvores atuais que foram cortadas, mais de 100. Né? Mais de 40 anos, 40 anos. Sim, 40 anos para chegar a um porte. Então, eu não vou estar aí, não sei. Tomara que muita gente ainda esteja aqui para ver, né? E não sei, as árvores, cada uma é de um tipo, né? Umas têm assim, são as mesmas árvores, como é que parte serão? delas, ele primeiro disse que a maioria era exótica, aí depois ele corrigiu, não, 45% é exótica. Mas a arborização de Porto Alegre, ela é exótica, nem por isso nós vamos sair cortando. O secretário de Meio Ambiente disse isso? Falou isso. É o Germano Brem, né? Isso, Germano Brem. E então ele disse assim várias vezes em alguns programas, mas é um parque urbano, Quando a gente destacava a questão das aves, que é um parque onde tem uma riqueza de aves maior que qualquer outro parque. De 7 parques exclusivamente de Porto Alegre, o Parque Maurício Sirotes Sobrinho, o Harmonia, ele tem 85 espécies de aves. Foi um trabalho de 2005 que foi feito e foi constatado. Nenhum outro parque. Só tem um parque, o Mascarenhas de Moraes, que tem um número equivalente. O Parque Moinhos de Vento tem 70 e poucos, o Parque da Redenção tem 62 espécies de aves. Então, Marinha do Brasil também não chega a 70 também, então números bem mais baixos. Então aquele parque tinha uma avifauna riquíssima, principalmente áreas úmidas que existiam ali. Isso tudo não foi considerado. Eu várias vezes falei isso para o secretário, ele sempre mudava de assunto, né, e tal. E, enfim, aí ele dizia assim, não, mas é um parque urbano. Então, tipo assim, os bichos... Se é urbano, é cimento, concreto, não pode ter verde, é isso? Eu me espantei muito. Eu acho que isso foi em 2019, quando se aprovou, agora eu não me lembro se foi uma legislação propriamente, que permitia fazer esse tipo de parceria público-privada nas praças e nos parques. Eu me lembro que, na época, a gente perguntava para os convidados lá no Esfera Pública se não deveria ter uma discussão muito mais ampla, muito mais intensa na Câmara. Não teve. Claro que não. Foi meio assim... Não teve discussão. A toque de caixa. Claro. Teve uma discussão que foi uma audiência pública em dezembro, não sei se foi em 2020, alguma coisa assim. Né? Mas era final de ano, uma época totalmente inadequada para participação. A própria votação do estaleiro na Câmara também, foi muito estranha. Foi muito estranho. Foi. Então, muita manipulação. Muita manipulação. Muito dinheiro envolvido também, né? Nossa, quase perdi o emprego naquela época. Eu escrevi um artigo no Correio do Povo que era o Pontal da Janelinha, onde eu dizia que aquilo era um absurdo, que era para fazer um condomínio, edifícios privados. A primeira ideia era isso. A primeira ideia, que não passou na Câmara. Mas aí depois eles conseguiram fazer, então, já que não pode ser privado, eles leram a legislação de uma maneira muito livre, então constrói hotel. Nós estamos reivindicando, em termos de legislação, que aquilo é área de preservação permanente, né? E ali tem uma condição de mata ciliar, tem peixes que vêm desovar ali na margem, junto aos juncos, sarandis, etc. Tem aves pescadoras, ali tem martim pescador, tem socós, tem garças, tem biguás. Então, a gente conhece, tem tartarugas que vêm colocar seus ovos ali na margem. Então, tem uma fauna, e nós vamos trazer esse tema, porque a prefeitura ela tenta desfazer, e nós queremos um licenciamento ambiental para essas áreas, o que não foi feito. Então, a gente quer um estudo de impacto ambiental, tá?
porque são áreas de alta relevância, são áreas públicas, áreas que têm ainda atributos naturais muito importantes, então nós queremos licenciamento ambiental. O que eles fizeram na Harmonia foi simplesmente contar o número de árvores que vão ser suprimidas, e a fauna ficou relegada a segundo plano, e todo o impacto à vizinhança, que deveria ser visto também, inclusive a questão do som e etc., né? Estacionamento, porque vai ter mais poluição ali. Tem vagas para 1.500 automóveis, quer dizer, aí eu fico pensando, pô, a Prefeitura de Porto Alegre tem plano de mudança climática, para enfrentamento. Aí ela estimula fazer estacionamento. Até na Redenção, queriam fazer um estacionamento para mais de 500 automóveis. Subterrâneo. Quer dizer, eu estou tentando deixar automóvel, tento andar de ônibus. Muita gente Claro. até tem essa opção. Eu acho que até por questão, né, de consciência, né? Nós temos que deixar os automóveis, não dá mais, cara. E aí vem uma prefeitura que se diz preocupada com mudança climática e estimulando o uso do automóvel com estacionamento para 1.500 automóveis, né? Quer dizer, é uma contradição gigantesca. A quantidade de máquinas ali, eu vi mais de 15 ou 20 tratores ali na área do Harmonia, trabalhando ao mesmo tempo, caminhões também, para lá e para cá, uma coisa gigante. Assim, era um movimento frenético. É diesel, máquinas, é cimento, é não sei o quê, brita, é argila que tu vai tirar a carga, a pegada ecológica, a gente chama, né? Quer dizer, a destruição, ela implica em uma também em elementos ligados a mais energia e mais mudança climática. Então, tem que deixar as áreas cada vez nas condições mais naturais, porque a gente está vendo que a gente precisa mais de oxigênio, menos ruído, menos poluição. As árvores, elas têm esse papel de filtrar a poluição sonora, a poluição do ar, né? E trazer maior benefício e até melhoria para a fauna, que está precisando de espaço, né? Professor, o que acontece? Eu tenho um irmão geólogo e ele trabalha na empresa dele com um negócio de construções e alguém vai construir, ele vai ver o impacto ambiental, se pode aprovar, se não pode aprovar. Ele sempre me disse que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais rigorosos para se conseguir uma aprovação de licença ambiental, para se construir qualquer coisa. Mas alguma coisa mudou nos últimos anos, porque pelo menos em Porto Alegre isso foi para o espaço, é o estaleiro, agora o Harmonia, né, a própria Orla. Aí tem uma outra situação, né? Porto Alegre, segundo os dados do IBGE, vocês devem se lembrar que foi dado um mês e pouco atrás, foi uma das capitais que menos diminuiu a população. Diminuiu a população. Diminuiu. De 1.400.000 para 1.350.000. Isso aí. 5% a menos em 12 anos, né? 10, 12 anos. Então, o que acontece? Não tem sentido. Agora, ontem foi aprovado, né, terça-feira dessa semana, foi aprovado no Conselho do Plano Diretor o empreendimento Arado, que é você colocar mais 2.000 residências lá no meio do mato, lá em Belém Novo, numa área lindíssima, onde tem campos, onde tem banhados, onde tem mata de figueiras, expandindo uma urbanização que lá não existe, para as pessoas terem que se deslocar até a Zona Sul de automóvel, mais combustível fóssil sendo queimado para ir para lá. Quem mora na Zona Sul, não sei se o pessoal que está nos escutando. Eu moro na Zona Sul, moro em Ipanema. Enfim, quanto tempo tu leva para chegar lá? Aumentou muito dos últimos tempos para cá. E aí muito. Combustível, etc. Quer dizer, está havendo um plano diretor, infelizmente, que está expandindo as áreas urbanas para áreas naturais. Isso é profundamente destruidor para o meio ambiente e também para a questão das mudanças climáticas. Enquanto que tem bairros aí na Zona Norte, né, o bairro Navegantes, o Quarto Distrito, enfim, tem muitos imóveis abandonados. No Rio Grande do Sul são 650.000 imóveis vazios também. Aí eu me pergunto, vem cá, vamos construir mais para quê? Por que a gente não pode recuperar as construções existentes? Vamos utilizar a energia para recuperar as áreas de imóveis que estão abandonados. Já tem infraestrutura, já tem ônibus, já tem
linha de saneamento, tudo. Para que jogar lá para a Zona Sul, que não tem nada? Você vai ter que fazer toda uma infraestrutura, mas é a lógica do capitalismo, né? Depois É a de lógica da Ipanema ali, expansão. a O Ípica, aqueles capitalismo, no final das lugares. contas, esse é um processo mundial, né? Agora a China também está passando uma crise, porque eles começaram a construir, o setor imobiliário é super importante lá, entrou em crise, porque de repente eles não têm nem para onde vender, é muito imóvel, muitos vazios, e isso está acontecendo na Europa, está acontecendo em várias partes do mundo também, né? Uma expansão urbana que não tem uma base de demanda, ela tem uma base de negócio. O prefeito de Porto Alegre, ele não tem uma noção, ele não dá importância à natureza em si. Ele só acredita que algo é bom se tiver comércio em cima. Eu digo isso porque numa entrevista que a gente fez com ele para o Matinal, ele disse, olha, o bar aquele que colocaram na Redenção, ele disse assim, aquilo deu vida para a Redenção, como se a Redenção não tivesse vida antes do bar. Ali no Refúgio do Lago, ali. O Refúgio do Lago. É, isso. É absurdo isso, porque ali tinha o orquidário, né? Que tem toda uma Sim, o orquidário retiraram dali. Para a educação ambiental, etc. Foi retirado. Tinha um café ali, com música ao vivo. Eu toquei Nem naquele café ali saneamento na eles tinham, beira. agora se A gente dava descobriu comida que- para os peixes ali. Se descobriu que eles não tinham nem sistema de saneamento ali agora. Então é tudo feito, assim, até do ponto de vista de irregularidades, uma atrás da outra. O professor se estabeleceu o senhor falou que é tudo, né, Grenal aqui no Rio Grande do Sul, né? Tudo polarizado. Dizem, né? Então se estabeleceu, sempre que eu me posiciono, por exemplo, nos meus espaços contrário ao que está acontecendo na Harmonia, me posicionei contrário ao estaleiro, né? E é a primeira coisa que vem, o Nando é contra o progresso, reacionário, tu é contra o progresso. Esse conceito de progresso é que eu acho que nós temos que rever, porque parece que progresso é quebrar árvore, destruir árvore e botar concreto. O conceito de progresso no mundo que a gente está vendo os problemas climáticos está sendo tão debatido, que não deveria ver de outra forma esse conceito de progresso? Eu acho que esse é o grande questionamento, né, Nando, que a gente está vivendo agora. Eu acho que está demonstrando que estamos batendo no teto, né? Esse chamado desenvolvimento está batendo no teto da mudança climática, da perda da biodiversidade, da poluição, né? Então, os plásticos, agora tem a questão dos microplásticos, também tem uma série de problemas. Então, os efeitos colaterais do chamado desenvolvimento, eles estão se tornando cada vez maiores e, às vezes, até inviabilizam um modelo que a gente sabe que é geralmente um modelo exógeno, ele vem de fora. Nós temos que repensar o desenvolvimento do ponto de vista, digamos assim, do bem viver, né, que é um novo conceito que até no Equador surgiu e na Bolívia, enfim, nos povos originários, né, andinos e até dos povos da floresta também. E nós temos que repensar o desenvolvimento a partir de uma outra lógica, outro paradigma, né? E um paradigma que tenha menos consumo, né? Eu acho que a gente tem que ter mais desapego, porque esse modelo de chamado de desenvolvimento é um modelo de esgotamento, né? Ele cria muita poluição, ele cria muito retirada de recursos naturais e a gente está com índices de gás carbônico nunca visto, de temperaturas nunca vistas, metano agora também se viu que é um outro gás de efeito estufa que está em níveis exagerados, assim, como também outros poluentes, né? Então, e a qualidade de vida ela nem sempre está associada ao PIB também, chamado Produto Interno Bruto, que muitas vezes está, temos que crescer a economia e tal, mas o PIB nem sempre ele reflete as melhorias, né? Então, o conceito de desenvolvimento ele tem que ser repensado. Eu acho que temos que estar assim, desarmados, né? Eu acho que tem que ter um debate franco também, eu acho que qualificado, né? De ambas as posições mais neoliberais, eu acho que temos que ter o escutar de ambos os lados, né? Aqueles que querem desenvolvimento, mas também tem gente que não quer esse tipo de modelo, né? É um modelo que está demonstrando cientificamente que não está dando certo, né? Então está nos levando para um beco sem saída, para dizer ou até um abismo, né? Então a situação realmente do ponto de vista climático aí é assustador, né? O fato, numa cidade do tamanho de Porto Alegre, não é uma mega cidade, mas é uma cidade de 1.300.000 e poucos habitantes, essa retirada do que aconteceu na Orla, do que aconteceu no Estaleiro, fundamentalmente agora, no que aconteceu no Harmonia, porque a Harmonia foi mais de 100 árvores, isso afeta o ambiente climático da cidade? Localmente, sim. Aí nós estamos criando chamadas ilhas térmicas, né, ilhas de calor, onde você tem muito cimento, muito pavimento, muito asfalto,
você vai ter a temperatura elevada a 3 graus ou mais, 2 ou 3 ou mais graus, na média do resto da cidade. Então, com certeza, ali nós vamos ter mais calor e vai ter, digamos assim, uma condição, então, de menor conforto climático, que a gente chama, né? Isso acontece, já está comprovado há décadas atrás. Quanto mais cimento você tem, mais elevação da temperatura no verão, por exemplo, né? E também, digamos assim, menos amortecimento daquele vento que vem do Guaíba, porque aquelas árvores elas também vão se antepar ao vento forte. Quanto menos árvore, mais o vento vai entrar na cidade e vai causar mais problemas ainda. Então tem uma série, digamos assim, efeito dominó, né? A vegetação ela é super importante para a nossa qualidade de vida. Então, quanto menos vegetação, né, e menos sequestro de carbono, etc, etc. Então, é uma contradição gigantesca, né, o que está se promovendo na cidade. Paulo, Porto Alegre já teve a fama de ser uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Mas eu li que a arborização de Porto Alegre diminuiu, e que, portanto, nós caímos nesse ranking. Uma coisa que chama a atenção, até do que vocês estavam conversando, sobre progresso e como as cidades são tratadas, é que o Rio Grande do Sul se sente moderno quando ele está, na verdade, indo na contramão dos lugares mais modernos. Tem países que estão valorizando mais a defesa do meio ambiente do que nós. Sim, Aqui parece dizer, a nossa modernidade é uma modernidade do início do século XX. Perfeito. Tem uma coisa, Juramir, que está acontecendo em alguns países, na Alemanha, talvez também na França, em alguns locais, a chamada renaturalização de ambientes que antes eram, até para os cursos d'água, que eram retilíneos, e aí quando ele é muito retilíneo, vem uma chuva, ele inunda com maior facilidade. Então, você retomar o curso original do rio e trazendo vegetação e diminuindo a área de cimento, impermeabilização, ela é muito importante. Isso está acontecendo, sim, em alguns países, né? A renaturalização, países desenvolvidos estão voltando a retomar as características naturais para que até tenha um efeito tampão, com efeitos assim, tanto do ponto de vista de chuvas mais extremas e inundações e até o microclima ficar um pouco mais favorável. O que está acontecendo no Brasil agora com esse desmatamento todo que tem na região centro-oeste? A umidade relativa do ar que ela tem a ver com as árvores, com a vegetação, com a destruição da vegetação. Agora mesmo está dando, todos os dias a gente vê aí na televisão, umidade relativa do ar abaixo de 20%, às vezes abaixo de 15%, isso é umidade relativa do ar de deserto. Tá? Nós estamos vivendo no Brasil centros onde tem regiões com umidade relativa do ar baixíssima, porque não tem vegetação também. Então, países como a Alemanha estão discutindo o fim, por exemplo, da exploração de carvão. De vez em quando eles oscilam um pouquinho. Mas nós aqui queríamos implantar uma mina em Guaíba que ia atingir o Jacuí. Estamos em quarto hoje, viu, Juramir? Só para te dar os dados de arborização, segundo o IBGE, Goiânia, Campinas, Belo Horizonte e depois Porto Alegre. E uma rua arborizada, porque a Ramiro, onde eu moro, ela praticamente não tinha nenhuma árvore. Nos últimos anos, o canteiro no meio da Ramiro, naquela parte de baixo ali, entre a Oswaldo Aranha e a Ipiranga, tem muitas árvores. E vai ficando lindo. A rua está ficando bonita. Era uma rua meio de periferia, hoje está ficando uma rua muito agradável. Mas o que está acontecendo? A arborização está sendo mutilada, né, pela Secretaria de Serviços Urbanos. Tem árvores que estão virando uma girafa de cabeça para baixo. Não sei se sim, eles cortam de qualquer jeito. Você tem aquele... O tronco é fininho, fininho, ou então elas estão virando um Y, né? Árvores em Y, para poder passar a fiação. Então, é uma desfiguração da arborização gigantesca. Sem falar, muitas árvores estão sendo cortadas porque as pessoas pedem e a prefeitura, para facilitar o serviço, que houve depois de 2016, não sei se estão lembrados, que houve aquela enorme... um ciclone que fez com 4, 5 mil árvores caíssem em Porto Alegre. Teve um problema climático aí, não sei se... Até ficou 2 dias, alguns bairros sem luz, em Porto Alegre, ou um pouco mais. Sim, quando a CE, que era ruim, dava uma tragédia, era 2 dias. Com a Equatorial é 2 meses que a gente fica sem luz. Enfim,
Então, de lá para cá, eu me lembro até que o vice-prefeito era o Melo, né? Na época era o Fortunati Melo. Fortunati Melo. E aí houve aquele ciclone, caiu muitas árvores, né? E aí tinha algumas questões, assim, algumas árvores que estavam meio pendendo, assim, será que vai cair? Não, vamos mandar cortar tudo. Eu dou autorização, eu mando cortar. Então também, e aí houve uma obsessão, muitas pessoas ficaram assustadas e queriam cortar árvores. Aí houve também solicitação para cortes de árvore, porque as pessoas ficaram com medo que as árvores caíssem. E eu vou dizer, vocês devem, né, isso é uma questão que deve estar na nossa programação aí. Vai acontecer mais eventos climáticos extremos, vai cair mais árvore. Então nós também temos que rever a nossa arborização, plantar árvore de menor porte, né? Só que o que está acontecendo? Não existe, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tratava da arborização, ela foi destruída, está sendo destruída. Então, serviços de poda e corte de árvores foi para uma outra secretaria que não tem expertise, que não tem... Eu vi uma árvore, né, onde eu morava, na floresta, um jacarandá de um diâmetro pequeno, que ele estava inclinado. Eu pensei, eu acho que vou pegar um eucalipto aqui, uma vara de eucalipto, vou dar uma inclinada para ele voltar, porque ele estava caindo em cima do passeio público, né? Sim. Aí eu pensei, eu tenho que fazer isso aí, eu tenho que fazer. Quando eu vejo um dia, a secretaria cortou a árvore porque ela estava inclinada. Em vez de eles tentarem, entende? Salvar a árvore. Não, é a motosserra. E aí tem a terceirização. E eu acho que essa terceirização, ao que tudo indica, as empresas que fazem serviço de corte e poda estão cobrando pelo serviço. Quanto maior o serviço, mais elas cobram. Produtividade. Eles modernizariam bastante Porto Alegre se enterrassem os fios. Perfeitamente. Essa é a grande modernização. Aí a árvore não briga mais com fio. Consegue um financiamento aí grande para pagar em 10 anos, sei lá quanto. Vamos lá, vamos tocar essa questão de... É algo que tem que ser pensado alguma vez. Vai ter problema nas raízes das árvores? Vai ter, mas vai ser... Mas a cidade está muito feia, aquela fiação toda, que é isso? É um horror. A gente olha e não sabe... roubos, né? A gente olha, professor, não pode dar certo. Não tem como funcionar. Anda em Paris e vai enxergar fio dessa maneira. O Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, toda hora ali, Copacabana, então não tem fio. Montevidéu, que é uma cidade aqui que não é uma coisa, não é um país rico, o Uruguai. Você não tem essa Mas disso eles não falam. Então, nós estamos muito atrasados aqui, primeiro. Professor, é política de governo que o senhor está vendo? Eu vejo a questão do lixo, por exemplo, tá? Agora eu estava vindo para cá com um copo de plástico, eu queria saber onde é que eu vou colocar esse copo de plástico. Não tem uma lixeira para... Não existe lixeira de lixo... orgânico e seco. Não, é sempre a mesma como era 50 anos atrás. Né? Não se evoluiu nada. E pior, com esses containers ficou pior a situação, porque aí todo mundo joga seus lixos ali, não existe mais a segregação, porque... Quando era na frente do prédio, tu podia ter uma fiscalização. Opa, hoje não há dia, tu não pode colocar, ou tu não pode misturar o lixo orgânico com seco. Mas agora, quando tu pode jogar tudo no mesmo local, as pessoas se desobrigaram a fazer a separação. E pior, eu acho que o nosso lixo continua, 95%, 97% dele vai sendo jogado, e nós estamos pagando 50 milhões de reais por ano para jogar nosso lixo lá para 100 quilômetros para as minas de Minas do Leão, né, em Butiá, onde tem as minas de carvão abandonadas, que estão sendo jogados. O nosso lixo está indo para lá. Nós estamos pagando 50 milhões por ano para deslocar um lixo que poderia ser reaproveitado. Então, também é um custo grande. Essa contabilização... Nós não reaproveitamos nada do lixo. A contabilização da insustentabilidade das políticas públicas, ela tem que ser feita. Nós vamos ver que nós estamos perdendo muito dinheiro na cidade de Porto Alegre. Nós não reaproveitamos nada do lixo. Quase nada. Não reciclamos nada. Porque não existe, os galpões estão sem apoio nenhum. O fundo municipal de apoio aos galpões de reciclagem foi destruído agora faz 2 semanas, vocês devem ter visto. Até o fundo, na Semana da Cultura, do Patrimônio Histórico e Cultural, que foi a semana passada, que teve todo a nível nacional, teve toda a Semana do Patrimônio e tal. A Câmara de Vereadores retirou o fundo Patrimônio Histórico e Cultural. Jogou tudo para dentro do fundo de Segurança Pública. Acabou com os fundos, vários públicos.
o Fundo de Cultura que existia, o Fundo Cultura Municipal, tudo isso foi jogado para a questão da segurança. É uma jogada que tem, né? Começa a assustar as pessoas com o roubo, coisa e tal, e aí tu vai lá, tem guarda municipal para tudo que é lado, que bom, né? E aí o resto da cidade... Isso tem o efeito também de diminuir a pouca consciência ecológica das pessoas. Eu vejo essa Sim. coisa dos containers. Não Pois é. era para jogar tudo ali. Sim, Era um tipo de lixo. perfeitamente. Mas aí, como não tem fiscalização nenhuma, Sim, o e pessoal eu vai diria colocando assim, tudo. na Europa, né, e aqui no Uruguai é a mesma coisa, em vários países já estão abolindo sacolas plásticas, né? Sim, Então, você vai em deveríamos Montevidéu abolir. lá, tu tem que pagar a tua sacola plástica. Mas isso, aqui em Porto Alegre, falar isso é... O mercado do Rio de Janeiro não tem mais sacola plástica. Pois é. Então, nós estamos atrasadíssimos nisso aí, né? Nós não temos um plano para redução do uso de plástico, né, para redução de... E até um estímulo para reuso. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, alguma coisa assim, eu entrei no Zafra com as garrafas de cerveja. Eu quero... Casco. Casco. Não, a gente não tem mais aqui. Isso aqui é um tempo. Isso aqui Quando eu era criança, eu fiquei, não, mas adolescente... como? Hoje uma Eu- garrafa eu- que poderia ser reusada, tu não tem onde colocar. Eu só compro essas aí, professor, porque o refri que eu tomo tem a retornável. Tá? Coca-Cola, zero que eu tomo. Sim. Tem retornável. Eu guardo as É mesmo? garrafas e pago só. Eu levo as garrafas. Sim. É metade do preço quase. Sim. É mais barato e ainda é mais A ecológico. publicidade contribuiu um pouco para isso, porque eu me lembro que houve uma época, assim, me lembrando da minha adolescência, em que se ia ao mercado com a sacola de pano. Claro. Sim. A sacola de pano passou a ser demonizada. Depois coisa teve a velha, sacola feia, de papelão suja. também, né? Tinha Aí, papelão também. me e de lembro. papelão. Aí só valia a sacola plástica descartável. Ela foi tratada como moderna, como Mas aí superior. voltamos a Porto Alegre, né? Quer dizer, tem vários municípios já abandonando e eu vou me reportar a Montevidéu de novo. Lá existe container para lixo orgânico, né? E o lixo seco. Então tu tem os dois separados. Até aqui no centro teve uma experiência que não deu certo. Aqui no interior eu já vi também ter containers. Por que Porto Alegre não estimula, né, os containers de lixo seco e orgânico? E o orgânico poderia ser reaproveitado também. Cascas de laranja, de banana, enfim, erva mate. Vamos reaproveitar isso com adubo? Tem forma disso aí. Tem países que estão fazendo isso aí. Agora, Reaproveitamento. é uma tragédia também, professor, esses containers. Minha mãe mora ali na Demétrio Ribeiro, né? Quase esquina com a Borges. Então, ali é direto o negócio de container, de lixo. E é constrangedor, é uma coisa que Sim. é o pessoal que... Morador de rua, Claro. eles abrem e ficam catando ali o que eles Sim, podem. isso acontece ali perto de casa. E, claro, eles colocam o que não serve, eles vão tirando e botam no chão, Então o container fica todo, né, cheio de lixo na volta. E aí é uma situação social que passa, né? Sim. Qualquer questão ecológica. O mas- Rio Grande do Sul tem coisas curiosas. Lá em Santana do Livramento, que é a minha cidade, volta e meia eu falo nas coisas que eu escrevo de Palomas. Palomas é 20 quilômetros de Livramento. A minha irmã tem um sítio em Palomas. E aí acontece uma coisa muito estranha lá. Existe Palomas mesmo? Existe Palomas, fica 20 Não é uma quilômetros. ficção do Não Juremir é uma Palomas. ficção. E tem problemas muito reais. Digamos que umas 300 pessoas morem lá. Que tem umas 300 pessoas, tem muitas residências. Tem um problema prático. Não tem nunca recolhimento de lixo. Nunca. Então, o que as pessoas têm que fazer? Ou elas vão enterrar o lixo no fundo do quintal, ou então, como a minha irmã faz, junta o lixo todo, bota no carro e leva para a cidade. Sim. A maioria não vai para a cidade o tempo inteiro, não vai levar. O que faz do lixo? Por exemplo, lixo plástico. Meu Deus. Não tem o que fazer. A prefeitura podia recolher o lixo uma vez por semana a 20 quilômetros da sede do município. Mas Palomas é prefeitura de Palomas ou é de Livramento? Não tem prefeitura, é um distrito de Santana do Livramento. De Santana do Livramento. Eu achei que Palomas era que nem Satolepe do Vitor Ramil, entendeu? Que era uma cidade fictícia. Vitor Então. Ramil é muito inventivo, eu sou um jornalista realista. Professor, você vê como uma coisa pensada, política de governo, essa realmente, essa ideia que muita gente comprou de que Porto Alegre está evoluindo, está progredindo, está avançando, porque tem novos bares, novas construções, isso e aquilo. É uma política de governo que a gente está vendo? A gente está vendo também uma política de gentrificação, né? Gentrificação, de higienização. Quer dizer, vamos aqui para uns parques, a Orla do Guaíba, onde tinha os vendedores de pipoca,
algodão doce, etc., né? E determinados locais, a segurança, se você for no Refúgio do Lago, que é uma área que foi privatizada, de certa forma, dentro do Parque da Redenção, e for mal vestido, etc., e tal, daqui a pouco vai vir a segurança e vai te retirar de lá, entende? Ou se for um vendedor de pipoca entrar lá, ele não vai poder entrar. Então, está acontecendo isso na cidade também, né? Com a Orla, principalmente. A Orla tem coisas boas, a gente tem que reconhecer. Voltando ao tema da Orla, né? Tem coisas boas acontecendo, mas, por outro lado, existe uma política onde a Guarda Municipal, onde a Secretaria de Indústria e Comércio começa a perseguir as pessoas, os pequenos vendedores ambulantes, né? Que a gente já viu isso, às vezes aqui no centro acontece isso, uma perseguição, que pessoas que estão na margem, né? Que deveriam também. Então está tendo uma política assim de até com relação aos moradores de rua também, né? Aconteceu isso. Não sei se continua acontecendo, de retirar aqui do Borges de Medeiros ali junto ao Supremo Tribunal Federal proibiu isso. Proibiu isso agora, realmente. Mas então tem a assistência social da cidade sumiu, né? Então nós estamos vendo assim, é uma contemplação ao setor imobiliário, né? As grandes empresas aí que estão bombando, né? E que estão financiando a campanha do prefeito, né? E alguns candidatos a vereador, que a gente já conhece quem são, né? Que vem defendendo a mudança do plano diretor, etc. Então, a gente está vivendo um processo de neoliberalismo bastante acentuado na cidade, né? E o negacionismo também por parte do prefeito e de uma administração que nega a questão das mudanças climáticas, nega a crise ambiental, né? A crise social. Tanto é que apoiou, né? O nosso prefeito apoiou o Inominável, né? Até apoiou o deputado aquele da... Onyx Lorenzoni. E o deputado que disse que iriam morrer no máximo 700 pessoas. Osmar, né? Terra. Osmar Terra Plana também. Osmar Terra. Então, que continua sendo convocado por algumas rádios para dar entrevista. Eu tenho fotografias, eu vi a fotografia do prefeito do lado do Osmar Terra fazendo campanha para o Osmar Terra. Eu digo, pô, o cara que negou, isso é um crime, a negação. Não só negou, como ia para o rádio, para os espaços dele, para dizer não tome vacina, não use máscara, é uma gripezinha. Então, é isso, quer dizer, é uma coisa que a gente não tem cabimento, como esse bolsonarismo continua na cidade, né? E junto com o neoliberalismo extremo, predador, né? Então, a gente não sabe até onde isso vai andar, mas nós da área ambientalista, eu também como professor, nós vamos destacar, sim, a Orla do Guaíba como área de proteção, área de contemplação da natureza, onde tem outros seres que não são só os seres humanos, onde não tem só o negócio como objetivo máximo para nós, né? Nós temos que contemplar a natureza, temos que conviver com ela, apreciar as aves, apreciar as árvores, né? E não permitir o corte de nenhuma árvore para empreendimento e nem para que mais 1 metro quadrado de cimento nas áreas verdes. Eu acho que esse tem que ser o princípio básico. Tudo bem, quer fazer alguma coisa, pode se discutir, mas nenhuma árvore pode ser derrubada. Não pode fazer sentido. Uhum. Tem outra praça em Porto Alegre que também estava sendo afetada, acho que ali na Jaime Teles, com a Nilópolis, por ali, que é a questão de colocar nas praças containers para vender. Sim, perfeitamente. Eu acho que a Rômulo Teles ali na tem a pracinha Jaime Teles, que é ali na Bento Gonçalves. Muito joguei bola ali. Mas eu acho que não, essa é na Neuza Brizola, né? Acho que exatamente, isso, né? por ali. Onde tem a feira agroecológica orgânica ali no sábado de manhã, né? A ideia agora é que que a praça precisa ter uma função para gerar renda. Sim. Teve um secretário aí do Melo que disse que a redenção era deficitária. Depois eles pediram, porque tinha o vídeo, mas não pode divulgar o vídeo, não sei o quê. Mas por quê? Porque o cara aparecia dizendo que a redenção era altamente deficitária. Perfeitamente. O neoliberalismo é assim, uma coisa galopante. Inclusive o vice-prefeito, né? Eu vi uma fala dele há uns anos atrás, ele inclusive falando que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 2030, era uma coisa de comunista, de coisa de esquerda, que tinha que... Uma coisa que, um acordo internacional para a gente pelo menos enfrentar. Não, isso aqui é coisa de
Então, você ter do MBL, né? Eu nem me lembro o nome dele. Sim, Igual quando o cara diz que é coisa de comunista, tu já vê que o argumento é fraco. Olha, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é uma coisa Ricardo Gomes. conservadora. Tu já vê que falta cérebro para uma coisa falar mais que isso. conservadora, inclusive. Tem coisa ali que eu vejo que no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável não vai nos salvar, mas pelo menos se a gente cumprisse um pouquinho daquilo, aí o cara diz que aquilo ali não serve para Porto Alegre, aquilo ali é coisa de esquerdista. Então, qual é o objetivo que tem? O capital vai fazer o que é a liberdade, né? São liberais. Né? Sem entraves, sem obstáculos, é isso que eles querem. Professor, a questão dos bares, a gente nota que a Cidade Baixa, mais do que nunca, está demonizada. Cidade Baixa, eu lembro, né, desde que era ilhota, Lupicínio morava ali, sempre foi um bairro boêmio. Né? Eu toquei mais de 20 anos música profissionalmente na Cidade Baixa. Há excessos em qualquer bairro boêmico, há excesso. Na Lapa do Rio há excessos, em vários lugares. No Bexiga, em São Paulo, tem excesso. Né? Mas o que a gente nota hoje é assim, ó, há uma perseguição, uma demonização da Cidade Baixa. Sim. E de outros locais. E uma preferência, porque o prefeito quer, porque quer desenvolver o quarto distrito. Então nunca tem problema de som, de nada em nenhum bar do quarto distrito. A semana passada ele fechou 2 bares tradicionais ali do Rio Branco. Né? E sem nenhum aviso antes. Olha, vocês estão com um problema assim, o problema assado tem que resolver. Nada. Eu tenho notado o Juremir falou há pouco do problema do barulho na orla, que ninguém dá mínima. Já há reclamação. Aliás, eu acho que a gente devia fazer um dia uma entrevista com a Cátia Rosenfield, porque ela tem um histórico sobre isso e ninguém a ouve. Tem um grupo forte lá, tem uma associação com mais gente ali. A gente está acompanhando isso aí. Então, tem essa coisa de selecionar ambiente, tem uma selecionar lá da Assunção, né? Isso. Tristeza Assunção tem vários moradores lá que estão bem incomodados com isso aí. E vão judicializar isso aí. A minha questão o senhor vê seleção, assim, nós queremos esse tipo de gente na rua, não queremos esse bairro não, aquele sim, porque parece que há uma escolha nesse momento feita pela prefeitura. E não tem um diálogo, não tem um debate franco, né? É um clientelismo, até nomeação de chamados prefeitos de praças e tal, e tudo feito no canetaço, no compadril, que até é importante porque existe mais de 200 prefeitos de praças e pequenas... Há distorções, viu, professor? Quero só contar uma rapidinho. A prefeita ali do meu bairro, de Ipanema, falava sobre a praça. Chegou perto das eleições, ela começou a mandar, não para mim, porque a minha mulher aqui, que lidava com ela pelo WhatsApp, propaganda de campanha do Bolsonaro. Pois é. Aí a minha mulher disse, vem cá, então isso é para isso? Aí ela ficou braba e a minha mulher bloqueou e não falou mais com ela. A gente acha importante que tenha as prefeitos de praça, mas desse jeito... É complicado. Imperial, de compadrio, de nomeação, assim... E, infelizmente, esse tipo de política, capilaridade do seu poder de clientelismo que esse prefeito tem, ele arrisca ser reeleito. Né? Então, isso para nós, do ponto de vista socioambiental, é uma destruição ainda maior da cidade. Né? Paulo, com toda a tua experiência nessa luta em defesa do meio ambiente, tu tens assim a esperança de que a população se conscientize de que a natureza não é um supermercado inesgotável que vai lá, tira e ela dá mais, e tira mais e ela dá mais, que ela reage, que tem consequências? Será que as pessoas vão perceber isso um dia? Tá difícil mesmo, né, Juremir? A gente pensava uns 10 anos atrás que poderia acontecer, mas com essa história das redes, né, das redes sociais e o próprio negacionismo até com relação ao ex-presidente, né? Como teve 58 milhões de pessoas que votaram naquela pessoa que fez o que fez. Então, existe uma desinformação galopante que eu não sei, não. Eu realmente tenho dúvida até que ponto nós vamos conseguir alcançar essa conscientização ambiental. Talvez vai ser na marra, né? Vai ser na marra, quando tiver colapsos, aí a pessoa vai sair correndo para tentar, olha, realmente vocês tinham razão, mas e agora como fazer, né? Isso que não sabemos, a incerteza de qual o futuro. Eu acho que as condições hoje estão dadas para uma mudança radical, no sentido da gente rever o caminho dessa sociedade moderna, destruidora. Está tudo dizendo, né? Mas a desinformação ela anda também, né, as igrejas, essas neopentecostais e etc., e as redes
né, dos bolsonaristas, etc., ainda estão vivas, né? E não só aqui também, lá na Argentina, ultradireita, ultra neoliberal que quer destruir com o Estado, foi o mais votado dentro dos candidatos. Então, a ultradireita continua muito forte e ela é negacionista, né? Então, do meio ambiente. Então, realmente, a gente não está vivendo um mundo assim muito estarrecedor do ponto de vista que a gente esperava que essa conscientização viesse, e às vezes ela dá uma retrocedida tão grande. O que aconteceu na Argentina? Como é que essa pessoa que conseguiu tantos votos assim? Ele é pior que o Bolsonaro em alguns aspectos. Sim. Porque ele tem uma visão de Estado ultra neoliberal, né? Que eu acho que o Bolsonaro nem tinha ideia. Ele trouxe o Guedes e trouxe outras pessoas para pensar, porque eu acho que ele nem consegue pensar no neoliberalismo também. A cabeça dele não chega nisso. Mas esses caras são... Sim. Não, sempre pode ficar pior. Chegasse a ter problemas, porque também se estabeleceu ambientalistas contra tradicionalistas por conta do Parque Harmonia, Sim. né? Vocês são contra a festa farroupilha. Tu teve impressão disso? O pessoal se posicionou? A gente viu, assim, não pessoalmente, mas houve até uma cooptação também de uma liderança dos tradicionalistas, que é cargo de confiança do prefeito, e que fez de tudo para favorecer a empresa, a concessionária e contra os ambientalistas, né? Existe uma liderança, infelizmente, dentro dos tradicionalistas que combate, até declarações que deram no jornal, etc. Então, aquela história do tradicionalista do Pampa, de gostar do campo pessoalmente, e tal, a não é gente bem não assim. sofreu assim nada, mas a gente viu as declarações condenando os ambientalistas, né? E a gente quer a mesma coisa, porque a gente quer a tradição daquela área como uma área de camperismo, né? A área verde. E eu diria o seguinte, eu aposto que os próximos anos não vai ter espaço para os tradicionalistas fazer o acampamento farroupilha. Não vai ter espaço. Vai virar outra coisa. Já está virando. Né? Então, eles deixaram esse ano e tal. Talvez o ano que vem, ainda que é um ano eleitoral, então continue, mas depois, tchau, eles vão mandar os caras para outro local. Não tem espaço. Tanto é, agora voltando à questão do Corte das Árvores, eu verifiquei um documento da empresa, né, a GAM3, dizendo o seguinte, olha, é capaz que eles tenham que cortar mais 40 e poucas árvores. Nós reconhecemos que são necessárias corte mais 40 e tantas árvores para manter a cancha reta. Porque a cancha reta ela vai ser transformada num parque de diversões, com roda gigante, etc. É uma fixação aquele por roda espaço, gigante. Aquele espaço onde era da cancha reta, ela vai ser ocupada por outros equipamentos, né? Então eles vão ter que derrubar árvores para fazer a cancha reta. E a empresa, isso há pouco tempo atrás, reconheceu isso para a Justiça, para o Ministério Público. Olha, provavelmente nós vamos ter que cortar mais 40 árvores para fazer a cancha Cadê reta. o Ministério Público? E aí também a jogada é bem ensaiada, porque aí, olha, para cancha reta. Aí os tradicionalistas, bom, então tem que fazer. Perfeitamente. Eu tô achando que os ambientalistas são mais tradicionalistas que os tradicionalistas, porque eles gostam de campo, gostam de árvore, né? Exato, de natureza. O tradicionalista está gostando agora de cimento, né, concreto. Mudou, então? Nós temos uns documentos de 94, que aconteceu uma situação agora, não sei se ainda tem tempo da gente falar. Não sei se ainda temos tempo. O movimento de justiça e direitos humanos em 1994 se deparou com uma proposta de parque de eventos no Parque Harmonia, né? Maurício Sirotsky Sobrinho. E naquela época, até com Jair Krischke, enfim, eles entraram na Justiça Federal pedindo que qualquer tipo de transformação daquela área num parque de eventos teria que passar por um estudo mais profundo, estudo de impacto ambiental, etc, etc. E a Justiça Federal reconheceu, houve um mandado de segurança, né, em que impossibilitou que a Câmara de Vereadores aprovasse o parque de eventos. Eu acho que ainda era administração popular ainda. Eu não sei qual era o prefeito naquela época, 94, não sei se era o Tarso, eu acho que era o Tarso Engenheiro. Eu não sei, eu acho que não seria um parque equivalente a esse aqui, destruidor, seria um parque de eventos diferente, talvez até que contemplasse a possibilidade de manter alguma coisa do Fórum Social Mundial. Né? Ali. Não ia ser uma coisa tão destruidora, mas mesmo assim, naquela época, em 94, se conseguiu que a Justiça Federal reconhecesse a necessidade de um estudo de impacto ambiental, e aí, naquela época, os tradicionalistas
tem um documento de várias lideranças de piquetes dizendo que eles também não queriam a transformação naquela área em um parque de eventos. Eles queriam a continuidade daquela área. Então, houve também pronunciamentos dos tradicionalistas naquela época da manutenção daquela área sem parque de eventos. Mudou a coisa, não sei por quê. Né? De repente, houve alguma pressão, etc, etc. A gente está vivendo um mundo muito pragmático, né? Tanto que o dinheiro fala muito alto. Então, a gente acredita que... Até o prefeito disse que ele iria triplicar o recurso para o Parque Harmonia, no que se refere ao acampamento Farroupilha, em vez de R$250 mil para R$750 mil. Então, ele está dando dinheiro, está bancando. A prefeitura vai bancar. Então, existe um benefício econômico aí que eu acho que deve ter o cano das sereias, né? Então, acho que isso aí está falando mais alto do que a tradição. Talvez esteja errado. Tomara que eu não saia daqui e seja apedrejado por algum tradicionalista. Porto Alegre tem o quê de saneamento básico? 50% da cidade? Tu chega a isso? Porque eu fico pensando, esse dinheiro todo, não tem coisas... Tá bem, não pode não dar voto saneamento básico, mas é uma das coisas mais importantes que a gente precisa nessa cidade. Eu não saberia te dizer. Eu acho que a gente está com 60%, 70%. Já ali chega a serraria foi... Eles andam comemorando até um pouco mais. Acho que andam comemorando, sei lá, em torno de 80%. Sim, eu acho que cresceu muito a parte de saneamento ali na serraria, né? Com a estação de tratamento de esgotos, a ETE ali da serraria, né? Mas eu acredito também que poderia ser feito tratamentos prévios em residências mais distantes e não essa coisa de concentrar tudo isso num local só. Acho que dá para se fazer descentralização. Isso sairia mais barato e jogaria menos carga poluente num local só. Mas aí nós vamos entrar numa outra discussão. Eu acho que o saneamento é um tema que hoje ele é muito caro pela concentração. Porque nós temos em Porto Alegre, aí teria que se ver também, né? Mais de 50% das casas ou residências são casas e não edifícios. E as casas poderiam ter um prévio tratamento, né? E esse prévio tratamento ele descentralizaria e trataria esse prévio tratamento, ele ficaria mais barato lá na ponta. Então, às vezes a concentração e agora o saneamento também sendo privatizado, isso favorece grandes empresas. O que não está sendo privatizado? A cidade tem capacidade de tratar 80% do esgoto coletado. Era isso que eu estava me lembrando. Subiu bastante, né? Subiu. Mas eu penso lá no Belém Novo, lá no Lami, dá para se fazer uma coisa descentralizada. Ali na região da Arena do Grêmio. Porque você fazer um encanamento, canos e canos e canos, isso é muito caro. Só que a centralização, eu diria isso na água, a mesma coisa. Eu até sou favorável a que muitas residências tenham a coleta da água através de cisternas, né? A gente poderia ter em muitas residências cisterna para não depender de um DEMAI, de uma Corsã, e isso baratear o custo, porque está muito cara a água também, né? E ficaria mais barato, não só para a pessoa, para proprietário, como também no sistema. Seria menos custo. Só que aí nós vamos entrar numa outra lógica, né? O sistema capitalista, os grandes projetos do BNDES, coisa e tal, trabalha com muito dinheiro. Então, a centralização, ela é e aí nós ambientalistas e o Lutzenberger falava sempre isso. O Lutzenberger sempre dizia, olha, para nós combatermos a poluição, a destruição ambiental, a gente tem que descentralizar tudo. É um princípio fundamental, a descentralização de energia, de saneamento, de água, até resíduos também, né? Vou fazer a compostagem em casa, cara, porque tem que jogar todo o nosso lixo. Dá para fazer compostagem em casa, para quem tem sítios, para quem tem casas com quintais, né? Utilizar isso aí. Tem que ter uma educação ambiental para isso, mas a educação ambiental hoje ela não existe. Não existe educação ambiental em Porto Alegre. No Brasil também não, né? Não existe orientar as pessoas o lixo seco em casa, isso o lixo aí eu orgânico, diria que a economia ela é totalmente desconectada de uma economia verdadeira que poderia ser muito mais barato você fazer a reciclagem, reuso, reaproveitar, entende? O reaproveitamento seria mais barato e teria menos carga.
Mas o sistema atual, ele joga na expansão do mesmo modelo, ele não consegue pensar, ele não consegue se programar. Se programar, ele vai ter que dar uma parada, né? É que nem uma bicicleta, se ela dá uma paradinha, ela cai. E esse sistema ele é tão autofágico que ele não pode parar, ele tem que estar sempre gerando uma expansão cada vez maior. E essa expansão significa mais degradação ambiental. Nós teremos que dar uma parada para essa bicicleta, vamos dar uma reavaliar se está dando certo ou não. Mas o modelo atual ele não pensa nisso. Até o crescimento agora com o PAC é a mesma coisa, é o mesmo modelo atual. Vamos mudar, vamos colocar um carrinho com um pouco mais de eficiência energética e tal, mas na base de tudo, o modelo mundial é um modelo autofágico e ele vai trazer destruição, né? Nós temos que rever profundamente esse modelo econômico, que está ainda infelizmente o neoliberalismo está se evidenciando não só no mundo inteiro, no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, né? E em Porto Alegre pior ainda porque são administradores negacionistas, né, da crise climática. Tá certo. Fechou, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficou assim, ó, uma previsão do professor. Mais 2 anos de festa farroupilha no Harmonia. Depois, talvez não aconteça mais. Depois eles vão ter que ir lá para o Porto Seco. Porto Seco, é verdade. Seria, né, o nosso, como é que é, o centro de eventos? Né? Se fala no Lami também, mas aí o Lami também não tem infraestrutura, e teria que se degradar, destruir áreas de mata, não sei. É complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que os tradicionalistas pensam disso tudo. Mas ali é um shopping a céu aberto. Dá uma passadinha no Lami, dia de chuvarada. O projeto final da empresa não tem mais campo ali. Tem mais campo. Se olhar a imagem ali, é só prédios, algumas árvores do meio. Ali no Harmonia? Não tem mais campo. Eu passei e disse, olha o carecão. Me vi representado na Harmonia ali. Claro, umas arvorezinhas para dar uma enfeitada. É isso. Eles não vão ter nem onde plantar as tais de 1.900 árvores para compensar. Não tem local, não vai ter local para plantar. Na beira da freeway, assim, eles vão... Exatamente. Professor Paulo Braque, muito obrigado pela gentileza. Pessoal, quiser lhe acompanhar com frequência nas redes sociais, suas ideias e tal, se tem algum local de pessoal, além dos seus alunos, é claro, mas o pessoal que quer lhe acompanhar suas ideias, acompanhar. Eu tenho um pouco de Facebook, mas eu sou muito ainda... Sou meio dinossauro nessas coisas, né? Precisaria ter um pouco mais de espaço, Instagram, essas coisas assim, mais modernas, né? Mas estou um pouco atrasado. Enfim. Tá certo. Fico à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Que a gente puder contribuir nessa parte ambiental. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Valeu. Paulo Braque foi o nosso convidado hoje aqui no Do Lado de Cá. Um assunto muito importante que está na pauta agora do dia a dia. Já no mês que vem tem aí a nossa Semana Farroupilha e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Né? Aí nós vamos ver direitinho, Juliemir, né, como é que ficou. Tu vai lá visitar, né, Juliemir? Claro. Eu vou ser curioso, eu vou lá dar uma olhada. Sem dúvida. Não vou nem precisar de galocha dessa vez, dá para ir de tênis, né? Só cimento, né? Só cimento, não tem mais problema nenhum. Então a gente volta na semana que vem. Se não está inscrito ainda no nosso canal, te inscreve no canal, dá um like aí se curtiu e comenta, bota os comentários ali o que acharam, ideias para convidados, né? E o que vocês pensam sobre esse nosso debate que foi feito aqui com o nosso mestre e professor Paulo Braque. Lembrando que dia 3 de setembro, o INGA e outras entidades, movimentos aí pela proteção do Salve, o Harmonia, etc. Nós vamos estar ali no Anfiteatro Pôr do Sol, né? E vamos fazer um dia inteiro ali, vamos estar presentes para ocupar aquela área, porque a gente quer a área verde e queremos a retomada daquele anfiteatro também. Dia 13 de setembro? 13 de setembro. Que horas? A partir da manhã? 9, 10 horas da 9, manhã. 10 da manhã o pessoal já está lá. Então tá bom. Obrigado, professor. Obrigado, semana que vem a gente volta com Do Lado de Cá. Valeu, obrigado pela companhia.